Volume 666 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a pessoa se transforma para a categoria do animal irracional. Aí é que vai ver o que é bom para a tosse. Depois de ser animal racional, se transforma para animal irracional. E são ferozes porque são feitos pela energia magnética e por isso são feras bravias. O animal irracional é feroz. E mesmo que estamos se aproximando do fim do mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí na classe de animal racional. Todos querem ir para o primeiro mundo, estão fazendo tudo que podem. Agora, quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido, o pensamento não faz mais efeito. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento a discórdia, discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E por isso vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecidos do dia e de amanhã. E o mundo está caminhando para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. É por isso que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque a natureza está mal satisfeita pela desobediência, porque desobedeceram. Se não obedecessem, não estavam aí, nessa categoria de um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. A desobediência é que fez tudo isso, porque foram chamados a atenção muitas vezes, mas pensavam que estavam certos e deram com esburro na água. Ficaram aí deformados, cheios de defeitos. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Aparentemente vale tudo, verdadeiramente não vale nada, porque vira nada, se transforma em nada. Aparentemente tudo é e verdadeiramente nada é. A fase do pensamento terminou em 1935 e não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por isso está aí os males destruindo a humanidade. Está aí os males destruindo a humanidade, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E a humanidade ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde veio nem para onde ia. Ninguém sabe para onde irá. Para onde irá? Irá para as classes inferiores. Ninguém sabe o porquê que assim é e o porquê que todos assim são, porque ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Os que conhecem cultura racional sabem que na glândula pineal está materializada um habitante do mundo racional. E depois de desmaterializado pela cultura racional, ele está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O que todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando a humanidade para que a humanidade conheça a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional,
e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. É por isso que ninguém sabia o porquê que assim são, e de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabia, viviam igualmente a um bicho. É por isso que nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra, se transformam para a vida de animal irracional. Se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E houve uma grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham água para beber. Depois houve uma grande seca em Santa Catarina que não tinham água para beber. E em Minas, terremotos. E no Rio Grande do Norte, terremotos. E uma grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas por falta de água. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E terremotos e vulcões e tufões e furacões e tornados. E aonde passa um tornado derruba todas as casas. Depois veio um grande aguaceiro e as casas ficam submersas. Foi o que se deu em Santa Catarina. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não estão mais aguentando a vida da matéria. E tudo isso porque acabou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão em liquidação. A falência do pensamento, todos os feitos do pensamento estão falindo, isso universalmente. E muitos colocam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. A inflação está dominando o mercado, por isso está tudo muito caro. Se quiser comprar uma caixa grande de Natal, ninguém tem dinheiro para comprar, porque os salários são muito insignificantes. E a vida está nesse caos, nessa miséria, muitos passando fome. A fome imperando em todas as nações do mundo, porque a fraternidade só existe no nome. Se existisse fraternidade, não existiria fome, porque a fraternidade é socorrer uns aos outros. A fraternidade está somente no papel. Falam em fraternidade, mas não executam a fraternidade. É por isso que o mundo está nesse caos, porque todos vivem artificialmente. E quem vive artificialmente não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais das energias, por serem materialistas. E os materialistas não querem saber da cultura racional, porque pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A matéria é de transformações, por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje é que todos estão reconhecendo isso porque são carnívoros. Quem é que não gosta de um bife acebolado, um arrozinho e uma saladazinha? Quem é que não gosta? Todos gostam porque são carnívoros e por isso são bichos, porque todo bicho é carnívoro. Todo bicho gosta de carne, o mais forte come o mais fraco. O mundo está passando pelas horas mais críticas que podia passar, porque quando as energias elétricas e magnéticas comandavam a natureza ainda existia fartura. Agora a energia que está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para levar todos ao seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer. E os mais sabidos estão com os livros nas mãos, e os mais atrasados não querem saber da cultura racional,
Não querem saber da fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruídas por moléstias incuráveis. Destruídas por algum desastre qualquer, porque o mundo está cheio de desastres. Desastre de todas as espécies está cheio de desastres. E a pessoa basta estar em alguma locomotiva qualquer para ser vítima de um acidente qualquer. Por isso que o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para surrar o pensador, fazer com que o pensador seja um sofredor e que não encontre recursos. É por isso que morrem muitas pessoas desenganadas. Hoje quem passou a se conhecer sabe que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser assim. Todos querem voltar ao seu mundo de origem, ao seu mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje, para conhecerem o seu mundo de origem, estão fazendo tudo para voltar ao seu mundo de origem. E tudo que tem princípio tem fim, e tudo chegou no seu fim, chegou o fim do mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. O primeiro mundo é o pai e o segundo mundo é o filho. E foram teimar com o pai deixou que todos ficassem assim, deformados, cheios de defeitos. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando-se a humanidade para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Estamos caminhando para o fim do mundo. Por isso essa obra é uma obra muito grande. É uma obra de 1000 livros, porque é a obra do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E que depois de prontos, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E muitos botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. O mundo caminha para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E por isso está aí a verdadeira solução do mundo na cultura racional, definida e definitiva. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídas pelos desastres e por doenças incuráveis, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói.
volume 667 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E como são carnívoros, se transformam para a categoria de animal irracional, porque todas as duas classes são carnívoros. Tanto o animal racional é carnívoro, como o animal irracional é carnívoro, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todo pensador está a caminho da falência. E mesmo porque ninguém quer mais viver nesse mundo. Porque todos são corpos de energia de vida passageira. São corpos de matéria que por si mesmo se destrói, e por isso ninguém quer mais viver aqui na matéria, porque são destruídos por doenças incuráveis. E a natureza há milênios que vem fazendo com que todos passem a raciocinar. Porque entrou a fase do raciocínio, porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E esse raciocínio está materializado no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, e depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza fase racional, e que está comandando a natureza para desenvolver o raciocínio de todos e todos irem para o mundo racional. E ninguém sentiu a mudança dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças naturais dessas energias, porque vive contra a natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos botam uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para raciocinar o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do colchão para raciocinar o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E a natureza é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para que todos passem a conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque o verdadeiro estado natural é o primeiro mundo, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o mundo atravessa as horas piores de sua existência. Por isso, os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação. Porque terminou a fase do pensamento, essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Terminou a fase do pensamento e o pensamento perdeu o seu valor, ficou desvalorizado. Todos os feitos do pensamento ficaram desvalorizados. E por isso os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque a falência está aí. A inflação está imperando, tudo caro demais. Uma pessoa quer comprar uma caixa de Natal para distribuir com a sua família e não tem dinheiro para comprar, porque o pensamento está falido. E a inflação está imperando,
Vai em um banco, os juros são altos, que desanimam a pessoa de fazer o empréstimo. Os que fizeram empréstimos estão aí a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. O raciocínio é o que vale. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje muitos vivem desiludidos da vida, até pensando em se suicidar, porque a vida chegou a um ponto de ninguém aguentar mais. O mundo chegou a um ponto de ninguém aguentar a viver no mundo, porque é terremotos, é furacão, é tufão, é tornado, é vulcões. O mundo teve princípio e tudo que tem princípio tem fim. Hoje ninguém sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde irão. Só quem conhece para onde irá é que está estudando cultura racional. Irá para onde? Irá para as classes inferiores, porque todos sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso não adianta viver mais nesse mundo que teve princípio e tem fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque o raciocínio está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim dessa deformação e transformação racional, aonde todos são imperfeitos e cheios de defeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer e a saber quem são, sabem de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso todos são sofredores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa e a pessoa perde a vida. Só quem não deixa fazer essa viagem é o raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza fazendo com que todos passem a raciocinar, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo até ser destruído por si mesmo. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, aonde viemos parar por desobediência, porque o mundo teve o seu princípio, tudo que tem princípio tem fim. Era um corpo de energia de vida eterna no mundo racional, e por desobediência ficaram assim deformados, cheios de defeitos. E tudo que tem princípio tem fim. Estamos no fim dessa deformação e transformação racional, aonde todos são cheios de defeitos. Estamos no fim do mundo porque tudo que tem princípio tem fim. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando fazer com que todos passem a raciocinar, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E terremotos está dando em todos os lugares, até em Minas e em outros países. No Rio Grande do Norte teve um terremoto. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E nos Estados Unidos, frio de matar e chuva de geada, a ponto dos carros não poderem andar cobertos de geada. Em muitos lugares continua seca. A seca está em todos os lugares. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Porque todos são rendidos pelo fogo, todos são rendidos por arma de fogo. Os assaltos a bancos, os sequestros, o terrorismo. A violência está em todo lugar. Porque o mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E de formas que estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E chuvas de causar enchentes e danos materiais, chuvas pesadas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Essa deformação e transformação teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E por isso é que tudo que tem princípio tem fim. Principiaram com a desobediência no mundo racional. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E como são carnívoros, se transformam para a categoria de animal irracional, porque todas as duas classes são carnívoros. Tanto o animal racional é carnívoro, como o animal irracional é carnívoro. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todo pensador está a caminho da falência. E mesmo porque ninguém quer mais viver nesse mundo, porque são corpos de energia e de vida eterna, são corpos de matéria que por si mesmo se destrói. E por isso ninguém quer mais viver aqui na matéria, porque são destruídos por doenças incuráveis. É a natureza milênios que vem fazendo com que todos passem a raciocinar, porque entrou a fase do raciocínio, porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E esse raciocínio está materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E para se ligar à energia racional, tem que conhecer a cultura racional para poder se conhecer, que é muito triste viver sem se conhecer. E por estarem vivendo sem se conhecer, essa é a causa de todos estarem passando por horas difíceis no mundo inteiro. Horas de grandes dificuldades, horas de muitos sacrifícios, horas de muita lapidação. Tudo por quê? Por não ter um livro desses nas mãos para se ligar à energia racional. Porque não há efeito sem causa. A causa das horas difíceis que todos estão atravessando no mundo inteiro é por estarem vivendo sem se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer pena muito, sofre muito e às vezes até demais, e às vezes até não aguentar mais. Horas difíceis são horas negras. São horas que tudo está preto para a humanidade. E por isso todos encontrando dificuldades para viver, por estarem vivendo sem se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer não sabe por que vive. Vive por ter vida, mas não sabe o porquê da vida. E quem vive assim está exposto a toda espécie de lapidação. É o que está se passando no mundo inteiro.
ricos ficando pobres, e pobres ficando ricos porque passou a se conhecer. E por passar a se conhecer, começa a acertar em tudo, e quem vai certo melhora sempre. E assim são todos que já passaram a se conhecer. Mas para se conhecer é preciso estudar a obra toda para poder passar a se conhecer. Porque quem está no início estudando não conhece a obra toda. Quem está no meio não conhece a obra toda. Para passar a se conhecer é preciso que conheça a obra toda. E quem conhece a obra toda não lhe falta nada, tem tudo. Quem conhece a obra toda. E assim vive a humanidade num desatino tremendo sem saber como viver, por encontrar dificuldades para viver. Todos que vivem sem se conhecer vivem aventurando sempre, para tirar proveitos de suas aventuras por estar vivendo sem se conhecer. Agora todos que já passaram a se conhecer estão radiantes no desenrolar de sua vida, porque todos que já passaram a se conhecer estão com os problemas praticamente resolvidos, porque está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está ligado à natureza, está ligado ao primeiro mundo, o mundo racional. E quem está ligado a essas três forças, a esses três poderes, vai multiplicando sempre as suas melhoras, desde que faça por onde merecer. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não têm dificuldade nenhuma para fazer com que todos passem a se conhecer. E por isso quem assim vive, vive bem e cada vez melhor, por estar amparado por três forças das mais poderosas que existem, que é a energia racional, a natureza e o mundo racional. São os três poderes corretos do verdadeiro equilíbrio, da verdadeira vida, que é natural e não artificial. Para ver que todos que passaram a se conhecer não conhecem horas difíceis. Horas difíceis para quem vive sem se conhecer. Esses é que passam por horas difíceis de viver. Para ver que a vida tem solução. E a solução está no passarem a se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer vive passando por horas difíceis no mundo inteiro. E quem já passou a se conhecer não conhece horas difíceis para viver, porque está ligado a esses três poderes, a energia racional, a natureza e o mundo racional. Os três maiores poderes da vida não estão no elétrico nem no magnético. No elétrico e magnético estão as horas difíceis. E quem está ligado a esses três poderes não conhece horas difíceis. Horas difíceis é para quem vive sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer vive cheio de problemas, vive perturbado, sem sossego, sem paz, por estar vivendo sem se conhecer. Volume 668 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma classe para outra. E se transformam para a classe de animal irracional, porque a vida é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque o mundo chegou ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, e chegou agora ao seu fim. Porque éramos corpos de energia de vida eterna no mundo racional e deixamos de ser por causa das transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Éramos corpos de energia de vida eterna e por isso que tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde iriam. Se não conhecessem cultura racional, iriam para onde? Iriam para as classes inferiores.
E essa deformação está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, porque é de um mundo superior a esse, é do mundo racional. É do mundo da razão da vida. É um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É por isso que custa muito a ser desenvolvido. Muitos pensadores custam muito a desenvolvê-lo, porque ele está materializado no estímulo mesencéfalo, que é a glândula pineal. E para desmaterializado dá trabalho, e é preciso que a pessoa leia todos os dias, porque ele está materializado. E é por isso que todos são tratados de animais racionais, porque todos têm raciocínio. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele, porque todos são de raça racional. O mundo está passando por tudo isso, por não saberem que a natureza mudou de fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiu as mudanças das energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o mundo racional. Muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E há milhões de milênios que está aí a fase da racionalização dos povos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até se conhecer, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. Vivem na matéria por serem materialistas. E há milhões de milênios que a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para passar a se conhecer e saber o porquê que assim é, e de onde são, e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por doenças incuráveis, para passar a se conhecer, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos, não sabem de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, um mundo onde são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer, sabemos quem somos, sabendo por que assim somos, sabendo de onde viemos e sabendo para onde vamos. Porque a natureza é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E se transformam para a vida de animal irracional. É por isso que são ferozes, porque são feitos pela energia magnética e aí se tornam feras bravias. O leão, o tigre, todos são feras bravias e comem uns aos outros, porque são carnívoros como todo bicho é. E hoje estão vendo que a vida tem solução definida e definitiva porque conhecem a cultura racional. Porque sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão, e sabem para onde irão se não conhecerem a cultura racional. Hoje todos passaram a se conhecer, estavam aí perdidos, ninguém se conhecia. E hoje os feitos do pensamento estão todos a caminho da falência,
porque acabou a fase do pensamento em 1935. E todo pensador está no caminho da falência, principalmente os que fizeram empréstimos nesses bancos que estão no caminho da falência, porque os juros estão demais, os empréstimos estão absurdos. Terminou a fase do pensamento em 1935, e tudo que o pensamento fizer não tem valor, está falido. A falência do pensamento e a inflação destruindo tudo, fazendo com que tudo aumente cada vez mais. Está de um jeito que ninguém pode comprar mais nada, porque se comprar uma caixa grande de festejos de Natal, ninguém tem dinheiro, porque o salário não dá para isso e ninguém pode comprar. Está lá uma infinidade de caixas de Natal e ninguém pode comprar, porque são tão caras que o salário não dá para comprar. O Natal cada vez fica mais pobre, cada vez menos festejado. Já foi tempo da fartura das consoadas. Hoje é miséria pura. Estamos na era do fogo, tudo é resolvido a poder de fogo. Todos são rendidos pelo fogo. O fogo é quem manda. Estamos na era de salve-se quem puder e se puder. A violência está em todo lugar, o terrorismo está em todo lugar, e terremotos por várias cidades, e vulcões, e tufões, e furacões, e tornados. A natureza maltratando assim a humanidade para ver se todos pegam no livro para passarem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, que não tinham nem água para beber, e em Santa Catarina também, que não tinham nem água para beber. E depois veio uma grande chuva, que as casas ficaram submersas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada, e na América do Norte, frio de matar e chuva de geada. Hoje todos querem saber da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque o raciocínio está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que são destruídos por doenças incuráveis. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo teve o seu princípio e agora está se aproximando do seu fim, porque todos voltando para o mundo racional acaba essa deformação e transformação racional. Tudo se transforma. E por isso está aí a fase das transformações. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma e tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação racional e transformação racional teve o seu princípio e agora está tendo o seu fim. Chegou o fim do mundo dessa deformação e transformação racional. Porque ninguém é daqui desse chão, todos vieram do mundo racional,
que é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza de vida eterna. Até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. E de teimosos que nós somos, porque fomos chamados muitas vezes a atenção, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E ninguém deu atenção. E por isso ficaram como estão. E aí está. O fim está se aproximando dessa deformação e transformação racional, aonde todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia de onde era. Hoje, todos sabendo que são do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, se aproximando do seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Tudo que está fora do seu lugar, estava fora do seu lugar. Seu lugar é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. E todos vivendo de aparências, aparentando que não eram, o que nunca foram, todos aparentando aquilo que não são. E o mundo cheio de ilusões, todos iludidos com a matéria. A matéria iludiu todos, porque todos pensavam que a vida fosse essa mesma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma classe para outra. E se transformam para a classe de animal irracional, porque a vida é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque o mundo chegou ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, e chegou ao seu fim, porque éramos corpos de energia de vida eterna no mundo racional, e deixamos de ser por causa das transformações. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Éramos corpos de energia de vida eterna e por isso tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E essa deformação está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. O triunfo racional progride, porque é o triunfo da fase natural da natureza. A própria natureza trata de triunfar universalmente, por ser um conhecimento da mãe natural de todos. E é por isso que a própria natureza se incumbe de triunfar racionalmente, porque é um conhecimento que interessa a todos os seus filhos naturais. É de grande interesse para todos conhecerem a sua fase, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. E por isso a natureza triunfa com seu conhecimento, por ser um conhecimento do seu verdadeiro estado natural, para que seus filhos voltem para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso a natureza não para, noite e dia propaganda do seu conhecimento. Noite e dia em todo o universo, porque é um conhecimento natural da natureza, é um conhecimento universal, onde todos necessitam de se conhecer para saber como voltar para o seu estado natural. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer têm, pela mãe natural que é a natureza, um grande estímulo de honra e glória, por todos estarem glorificados pelo conhecimento natural da natureza. A natureza fazendo com que todos passem a se conhecer para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito.
E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que não adianta nada perder tempo com esse nada, porque o nada não tem nada para dar a ninguém, e o raciocínio tem, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O raciocínio tem tudo para dar a todos, e o nada não tem nada para dar a ninguém. Por isso todos terminam em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão somente tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho, porque com essas 4 partes desenvolvidas não permanecerá mais nessa classe de animal racional. Com essas 4 partes desenvolvidas, passou a ser um habitante do mundo racional. E é por isso que ninguém quer mais perder tempo com este nada, porque já perderam tempo demais e não adiantou nada. Hoje todos querem o seu raciocínio desenvolvido e desmaterializado para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, porque passaram a se conhecer. Quando viviam sem se conhecer, ninguém sabia por que era assim como é. Ninguém sabia o porquê assim eram. Ninguém sabia por que eram sofredores imortais. Ninguém sabia o seu princípio e o seu fim. Viam que eram assim, mas ninguém vivia satisfeito de ser assim, sofredor imortal. Ninguém conhecia sua verdadeira origem, de onde veio e para onde ia. Viam que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais. Hoje passaram a saber o porquê são de origem do mundo racional. Hoje é que passaram a se conhecer e saber como deixar de assim ser sofredor imortal. Hoje conhecem o porquê dessa galáxia Terra, o porquê aí estão e o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. Hoje passaram a conhecer a coisa mais importante da vida. Volume 669 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Se transformam para a classe do animal irracional, e por serem feitos pela energia magnética são feras bravias. O magnético bota todos os animais irracionais ferozes. A fase do pensamento terminou em 1935. E o pensamento está falido, a falência do pensamento, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, sentir as mudanças dessas energias. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E por isso colocam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim. Hoje todos querem passar a se conhecer, saber de onde veio, saber para onde vai e saber de onde é. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos que vivem com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio,
que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso a energia está materializada na glândula pineal e está sendo desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Que é o primeiro mundo, onde lá são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque não são mortais como aqui na Terra, porque aqui na Terra são mortais. Vivem aqui na Terra e sabem que estão condenados a morrer. Então está aí a fase em que todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, estudando cultura racional, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem, preparando assim a natureza para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade. E por isso morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí materializados na glândula pineal como máquina do raciocínio. E que depois desse raciocínio desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso vem a pessoa sendo preparada, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O mundo atravessa a parte mais triste de sua existência, porque terminou a fase do pensamento. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, e ninguém sabe o porquê. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, o pensamento está falido, a falência do pensamento. Se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque terminou a fase do pensamento e o pensamento faliu. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso está aí essa energia desmaterializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional,
O mundo que deu causa a essa deformação e transformação em imperfeição racional. De tão imperfeitos que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, de tão imperfeitos que são. E tudo isso porque terminou a fase do pensamento, e a natureza está tratando de destruir todos dessa fase. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que agora é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Essa aqui é a causa, porque não há efeito sem causa. Esse é o trabalho da natureza castigando a humanidade, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o verdadeiro estado natural é o primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Esse aqui é o verdadeiro estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que estão passando por isso, por todas essas desgraças. Porque estamos na era do fogo. Todos são subjugados pelo fogo. Hoje estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Porque estamos na era do fogo. A fase do pensamento terminou, e terminou todos os feitos do pensamento e da imaginação. Tudo isso porque estamos na era do fogo, o fogo é quem comanda. E por isso as guerras não cessam. As guerras são noite e dia. Todos guerreando por esse nada. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a matança no mundo inteiro é muito grande, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores passaram a deixar de existir. É por isso que a mortandade no mundo inteiro é muito grande, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E vem todos esses acontecimentos e ninguém sabe o porquê. Porque só com a cultura racional é que acaba tudo isso. Porque na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e vão encontrar a verdadeira concórdia. E no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e os conflitos causam as guerras. E todos vivem em conflitos consigo mesmo, desconhecidos do dia de amanhã. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, aperfeiçoando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Não é igual aqui essa deformação onde todos são cheios de defeitos. Há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão com a maior fortuna nas mãos, por saber de onde veio, para onde vai e para onde ia se não passasse a se conhecer. E daqui a um pouquinho mais, todos os pensadores passaram a se conhecer, porque a propaganda que todos já passaram a se conhecer estão fazendo é uma propaganda que interessa a todos os pensadores. Interessa a todos os pensadores, porque está nela a verdadeira salvação de todos.
todos passando a saber quem é o raciocínio, de onde ele é e a causa dele estar materializada em forma de máquina do raciocínio. E todos passando a se conhecer. E daqui a um pouquinho, todos com os livros nas mãos universalmente, porque a própria natureza vai fazendo a propaganda do que é seu. E daqui a um pouquinho, todos com os livros nas mãos. O que é bom de boca em boca, todos vão conhecendo, porque o que é bom todos querem. E de boca em boca já existem leitores em todos os países do mundo, porque o que é bom todos querem. E de boca em boca toma conta de tudo e de todos, porque é uma cultura natural da natureza, cultura racional. A própria natureza, como é um conhecimento para todos universalmente, a própria natureza leva o seu conhecimento a todos universalmente. E por isso em todos os países do mundo existem leitores. Muitos estão quietinhos, lendo para saber do que se trata, para ver se descobriu mesmo a verdade das verdades, que é o que todos os pensadores estão procurando e têm necessidade de conhecer. As causas da existência de tudo que existe, a origem das causas de tudo que existe e a base da origem, que é o primeiro mundo, da origem das causas de tudo que existe. É isso que todos estão procurando no mundo e nunca encontraram, a não ser agora, numa linguagem do povo, para atingir a todas as camadas sociais. Então é uma obra feita na linguagem do povo para o povo. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis feitas pelo pensamento, porque sabe que tudo que o pensamento fez foi para lapidar os pensadores, todos os feitos do pensamento. E essa é a causa de todos serem sofredores e destruídos pelo sofrimento. Hoje a vida tem solução e aí está ela no desenvolvimento do raciocínio. E no pensamento a vida não podia ter solução, porque o pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação dos pensadores. Exclusivamente para isso. Preparar os pensadores para, depois de preparados por esse curso primário, e por ser primário, os mistérios, os enigmas sempre existiram. E assim esta preparação, para quando chegasse a fase racional, todos fossem recuperados por ela. Como aí está a fase racional recuperando, como estão os pensadores desenvolvendo o raciocínio por a fase ser racional. E assim hoje todos que passaram a se conhecer são considerados as pessoas mais cultas que existem nessa galáxia Terra, porque têm a cultura natural da natureza. E a cultura natural da natureza é a cultura verdadeira, a cultura racional. Quem tem uma cultura dessas são consideradas as pessoas mais cultas que existem, porque a verdade ninguém conhecia. E quando conhecem, ficam espantados, dizendo: é isso que a humanidade precisa conhecer, é isso que todos têm que conhecer. Porque a verdade é a coisa mais importante que existe. E aparências, por não serem verdade, é a coisa menos importante que existe. E é da verdade que todos precisam para viver. É a verdade que todos precisam conhecer para saber como deixar de assim ser, animal racional, sofredor e mortal. Para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe. E é o que todos têm mais necessidade ao se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer pena muito, sofre muito, vive agonizando sempre e agoniado, por viver sem se conhecer, por existir nesse mundo e não saber dizer o porquê existe. Essa é uma das coisas mais tristes que pode existir. Existir sem saber dizer porquê existe, por estar vivendo sem se conhecer. Para ver que se conhecer é a coisa mais importante para a pessoa saber por que está vivendo,
para a pessoa saber por que está nesta galáxia Terra, para a pessoa saber como deixar de ser sofredor e mortal. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O viver sem se conhecer é penar e sofrer e agonizar até morrer. E morrer com medo de morrer por não saber para onde vai. E isto não se dá com os que já passaram a se conhecer, porque os que já passaram a se conhecer sabem para onde vão, para o primeiro mundo, o mundo racional, e para onde iam se não passassem a se conhecer. Para ver que o se conhecer é uma das coisas mais importantes que existe. Viver e saber o porquê está vivendo, e saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é no primeiro mundo o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Para ver que racional não morre, racional não é mortal, porque racional sabe como mudar para o primeiro mundo, sabe de onde veio, para onde vai e como vai. E como vai a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, a energia racional toma forma corpórea do seu estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Volume 670 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para tirar todos dessa deformação e transformação. Aonde todos são cheios de defeitos, aonde todos vivem de aparências, aparentando aquilo que não é. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Somente com a energia que está governando o mundo, a energia racional. Tenha que raciocinar toda a humanidade. E não sentiram a mudança dessa fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças das energias. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida de animal irracional, que são feitos pela energia magnética, por isso são ferozes. Hoje todos que passaram a se conhecer estão apelando para tudo, botando uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma vida superior para uma vida inferior. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando colocar todo no seu mundo natural. E por isso nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem. Quando não é vítima de desastre, é vítima de doenças que não têm cura. Hoje todos que passaram a se conhecer, querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E por isso estão aí materializados na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializados estão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que a humanidade conheça a racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
E assim vai conhecer a fase do terceiro milênio. Hoje está aí a solução do mundo definida e definitiva. Porque todos sabem o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não conhecessem cultura racional e de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E aí está a definição dessa deformação e transformação racional completamente exata como ela é. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer o primeiro mundo, e por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo vítimas de desastres ou de doenças incuráveis que é o câncer, o AIDS. E a situação do mundo é muito triste, porque a inflação tomou conta da situação e todos os efeitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E é por isso que no mundo a coisa está preta. E os empréstimos no banco ninguém faz, porque senão vão à falência, porque os juros estão muito altos. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E há milhões de milênios que a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, procurando com que todos voltem para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, estão apelando para tudo. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, que não tinham nem água para beber. E também em Santa Catarina também houve uma grande seca que não tinham nem água para beber. E depois veio uma grande chuva em que várias casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso também houve uma grande seca em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar e chuva de geada. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão mortos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que esse mundo deformado não dá mais para viver. Porque somos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Somos corpos de energia que por si mesmo se destrói. E de formas que a humanidade está desgostosa em ser como é. Ser um corpo de energia que por si mesmo se destrói. É mesmo para ficarem desgostosos e não terem o prazer de viver nesse mundo. E há milhões de milênios que a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo vítimas de desastres e de doenças incuráveis, para botar todos em seus lugares, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E é por isso que no mundo as coisas estão pretas, porque muitos vulcões, muitos terremotos, muitos furacões, muitos tufões e muitos tornados. E o tornado, onde passa, derruba tudo que está em sua frente, e depois vem um grande aguaceiro. A vida da matéria parecia ser boa, só aparentemente, para quem era materialista. Para o materialista a vida é boa. E a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para levar todos para o mundo racional. E lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
Tudo isso por desobediência ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E não quiseram atender porque estavam no caminho errado. E há milhões de milênios vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruídos por doenças incuráveis da humanidade. Porque a natureza vem trabalhando há milhões de milênios para levar todos ao seu verdadeiro estado natural e termina com essa deformação e transformação racional. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E são ferozes porque são feitos pela energia magnética. É há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para tirar todos dessa deformação e transformação, aonde todos são cheios de defeitos, aonde todos vivem de aparências, aparentando aquilo que não é. A solução da vida definitiva está no desenvolvimento do raciocínio. E hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque já sabem e já viram, pela infinidade de provas e comprovações, que o ponto básico da vida eterna está na desmaterialização da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que essa energia é um habitante do mundo racional, e que agora na fase racional chegou à fase de sua desmaterialização, e que depois de desmaterializado toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que a vida tem solução definitiva, e a solução é esta: desmaterializar a energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, encerrando nessa galáxia Terra a classe do animal racional, para ver que a fase do animal racional terminou. E a vida tem a sua verdadeira origem, e que a origem da vida está na origem de racional. E por isso todos são de raça racional, por serem de origem racional, que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E que agora na fase racional chegou a fase e a hora de todos regressarem para o seu verdadeiro estado natural, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da classe do animal racional aí nessa galáxia Terra. E por isso está aí a fase racional, a fase da desmaterialização da energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu estado natural feita pelo mundo racional e volta para o primeiro mundo, o mundo racional naturalmente, porque todo aparelho elétrico e magnético é energia elétrica e magnética materializada. E por isso é uma composição de máquinas elétrica e magnética. E a energia racional está materializada em forma de máquina do raciocínio. E a energia elétrica e magnética materializada em forma de máquina elétrica e magnética, para ver que tudo é energia materializada. E por isso o pensamento e a imaginação são duas máquinas que funcionam através da energia elétrica e magnética. A imaginação é energia magnética e o pensamento é energia elétrica. Para ver que são duas energias materializadas nessa máquina elétrica e magnética, e a energia racional materializada com forma de máquina do raciocínio.
sendo a energia racional a energia do primeiro mundo, o mundo racional, e a energia elétrica e magnética aí do chão. A energia magnética de origem da terra e a energia elétrica de origem da água. Forma esse conjunto elétrico e magnético. E toda composição de matéria é elétrica e magnética. São energias materializadas em corpos de matéria, de animal racional, do animal irracional, do vegetal e do mineral. Tudo energia materializada na matéria, essa composição desse conjunto elétrico e magnético que é todo esse universo. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, e fica encerrada nessa galáxia Terra, a classe do animal racional. Porque chegou a hora e a fase de todos regressarem às suas origens. E por isso hoje o ponto primordial da vida é o desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico magnético, que são o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada toma forma corpórea, o seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Para ver que todos têm tempo de sobra para desenvolver essas 4 partes do aparelho. Só não desenvolve quem não quer, quem vai perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Quem perde tempo com coisas inúteis da vida do nada não tem tempo de desenvolver essas 4 partes do aparelho. E por isso a energia racional, que são habitantes do mundo racional, tem dado uma infinidade de provas e comprovações a todos do que são os habitantes do mundo racional que estão em missão na Terra para resolver os problemas intrincados e cruciantes da humanidade. Como todos já passaram a se conhecer, tem uma infinidade de provas e comprovações que os habitantes do mundo racional estão na Terra em socorro da humanidade, socorrendo todos e resolvendo todos os problemas de todos e solucionando um bom viver por estar protegido pela natureza, garantido pela natureza, orientado pela natureza e guardado pela natureza e guiado pela natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, as coisas mais importantes da vida estão no se conhecer, porque no se conhecer somos amparados pela natureza, guardados pela natureza, orientados em tudo pela natureza, guiados pela natureza. Coisa que nunca aconteceu na vida do pensamento. Na vida do pensamento, todos expostos a todo sofrimento. Por quê? Por estar sendo lapidado por essas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje é que estamos vendo e sentindo a importância da racionalização dos povos, que é saber como voltar ao seu mundo de origem. Para ver que a fase racional, quanto conforto essa fase nos traz, quanta garantia essa fase nos traz, quanta alegria essa fase nos traz, quanto equilíbrio essa fase nos traz, quanta coragem essa fase nos traz para vencermos os problemas cruciantes da vida. Quanta saúde essa fase nos traz. Só mesmo o mundo de nossa origem é que nos podia dar tudo de bom, de belo, de lindo e de sublime. Quanta harmonia essa fase nos traz. Quanto equilíbrio essa fase nos traz. Para ver que a fase racional trouxe o prolongamento dos anos de nossa vida
porque é a fase da verdadeira vida eterna. Por isso nos trouxe esse montão de coisas sublimes que nunca tivemos na fase do pensamento. Na fase do pensamento, somente sofrimento e o desequilíbrio atordoante, e o brigueiro infernal de viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Para ver como a fase do pensamento foi um inferno para a vida dos pensadores. O pensamento sempre mostrou-se ser nosso inimigo, fazendo uma infinidade de armas para a destruição dos pensadores. Ainda não satisfeito, ainda fez o átomo para destruir a humanidade, muito diferente do raciocínio. E é por isso que no raciocínio está a união verdadeira da humanidade, enquanto o pensamento foi muito cruel, porque o pensamento divide, tudo que divide multiplica o sofrimento. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio a concórdia. E por isso raciocinar sempre, pensar nunca. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Onde está a discórdia estão os conflitos. E por isso o pensamento sempre foi conflitante para jogar uns contra os outros. A discórdia sempre imperou na vida dos pensadores. E por isso o pensamento sempre manteve a desarmonia, o desequilíbrio dos pensadores, os altos e baixos da vida dos pensadores. Sempre conservou os martírios e o sofrimento da vida dos pensadores. Todos como verdadeiros joguetes do pensamento. Além de joguetes, ferramentas do pensamento. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, querem somente raciocinar, porque com o pensamento não dá mais para viver, por todos serem tragados pelo sofrimento, por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. O raciocínio é o verdadeiro amigo de todos.